Olá, queridos irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez estudando a nossa lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical. O tema de nossa lição hoje é o livro do Emanuel, o livro do Deus Conosco. Os textos que compõem esse livro, né? Esse chamado livro do Emanuel, encontra-se no capítulo 7 de Isaías até o capítulo 12, né? Então, nós vamos fazer a leitura aqui de todo o texto base da nossa lição 3, mas nós vamos explanando à medida que vamos desenvolvendo a nossa lição, nós vamos dando dicas e apresentando alguns textos para que vocês possam compreender aquilo que está sendo falado. Começamos então, queridos, com o objetivo da nossa lição. Qual é o objetivo da nossa lição? O objetivo da nossa lição é conjugar o temor, o medo dos tempos desafiadores com a esperança que temos com o advento do Senhor Jesus Cristo. E destacar a conexão entre Isaías 11:1, embora esteja na lição 11, é 11:1, com Mateus 2:23, que fala a respeito do nascimento virginal de Jesus. Tá? E qual a aplicação prática para isso nas nossas vidas nos dias de hoje? Então vamos introduzir o assunto da seguinte maneira. Primeiro, vamos entender o quê? Que dos capítulos 7 a 12, que é o chamado livro do Emanuel, que é o objeto do nosso estudo nessa lição de número 3, tem a finalidade de repreender a nação de Israel por causa da indiferença com o propósito de salvação de Deus. Israel vai receber juízos condenatórios. O profeta vai trazer a mensagem do que eles iriam sofrer caso se mantivesse fora dos caminhos do Senhor, mas eles desprezam isso, preocupados com sua própria vida, preocupados com o seu dia a dia, e não dão ouvidos ao recado do profeta. Isso aí é um bloco que vai acontecer. Mas Isaías também, ao falar desses julgamentos, dessas condenações, desse sofrimento, desses aprisionamentos que o povo haveria de sofrer, do tempo que o povo haveria de estar subjugado a outra nação, ele fala também do advento de Cristo, né? Ele fala também da libertação, da esperança da libertação, que o próprio Deus que permitiria o seu cativeiro seria o mesmo Deus que iria salvá-los posteriormente. Tá? A promessa do Deus conosco garante não só uma libertação da herança davídica, né, e o seu juízo próximo, que está no capítulo 8, que é exatamente a condenação do povo, né, o povo rebelde a Deus, o povo que oferece holocaustos que não agrada a Deus, o povo que não presta uma adoração verdadeira ao Senhor, o povo que não atenta para o cuidado do Senhor para consigo, mas também a libertação agora da vinda através do Filho prometido. Isaías 9, de 1 a 7. Esses capítulos, né, de 7 a 12, eles retratam o nascimento do Salvador Jesus, bem como a dimensão da sua grandeza, da sua obra e a promessa futura da vida eterna. Ou seja, já aqui no livro de Isaías nós vamos encontrar uma promessa futura da vida eterna. Então entramos no primeiro tópico da nossa lição, que é o tópico de número 1, que fala de quê? O sinal do Emanuel. O sinal do Emanuel. Ele vai de Isaías 7, versículo 1 a 12, versículo 6. O Senhor lhes envia um sinal. Uma virgem irá conceber e dar à luz um filho e chamá-lo Emanuel. O texto encontra-se em Isaías 7,14. Isaías 7,14. Vamos aqui dar uma... O que diz esse texto de Isaías 7,14? Ele diz o seguinte, vamos ler. Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. E eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus
conosco, certo? E ele se alimentará da coalhada e de mel, até chegar à idade que saiba rejeitar o erro e escolher fazer o que é certo. Todavia, antes que o menino aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos reis que vocês temem ficará deserta. Então Deus está falando ali que antes da chegada de Jesus, Deus vai purificar as nações ali e vai dar o castigo próprio a essas nações opositórias ao reino de Israel. Tá? Então, o Novo Testamento declara em Mateus 1,23 que a concepção e nascimento virginal de Jesus, do Messias, é tanto gramatical quanto textualmente. Aqui a gente vê o seguinte, queridos. Aqui está falando que realmente a concepção de Jesus se deu com Maria sendo virgem, tá? Tanto a sua concepção, ou seja, não houve interferência humana no sentido da concepção, não houve sêmen humano, não houve conjunção carnal para que ela engravidasse, como que ela permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. Isso tinha um motivo óbvio, né? Que era que o anjo tinha dito para José não aceitar Maria, aceitar Maria, porque o filho que estava nela não tinha sido gerado por um homem, sim por o Espírito Santo de Deus, e posteriormente, quando se consumasse o casamento de José e Maria, José saberia que realmente não havia acontecido nenhum contato com o homem entre Maria e outro homem qualquer. Então, tanto do contexto da mensagem, no contexto da profecia, quanto literalmente Jesus nasceu de maneira virginal. Nenhuma criança na Bíblia, a não ser Jesus, foi chamada de Emanuel. Tá? Nenhum outro. Por quê? Porque Emanuel, ele identificaria o cumprimento da promessa. Tá? Aquele que fosse chamado de Emanuel, ele identificaria o cumprimento da promessa. Então, era natural que Deus preservasse o nome de Emanuel até a chegada de Jesus, onde o anjo diz que porás o nome dele de Emanuel, ou seja, Deus conosco. E nesse momento, todos saberiam que a profecia feita lá pelo profeta Isaías a respeito do Salvador, que viria da parte de Deus, consumar de maneira especial a salvação do povo, escolhido de Deus, e identificaria ali com o nome de Emanuel, ou seja, a presença de Deus conosco através da existência do nascimento virginal de Jesus. E aí nós passamos para o nosso segundo tópico, o segundo tópico de nossa lição, que fala de quê? De medo e esperança. O texto base vai de Isaías 8, 1 a 10, 34. E aqui nós encontramos algumas coisas importantes, como, por exemplo, a instrução de Deus a Isaías para escrever uma profecia em uma tábua. Ela revela o quê? O juízo eminente do Senhor e serve como testemunho contra a infidelidade do povo. Isaías 8, 1 e 2. Isaías 8, 1 e 2. Que diz o quê? Então Yahvé me ordenou, toma uma placa de bom tamanho e nela escreve com um estilete comum e com caracteres nítidos. Maher Shalah Hasbas. Rápida pilhagem, despojo ligeiro. Quer dizer, isso aí. E toma como testemunhas dignas de fé o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias, como testemunhas de plena confiança. Ou seja, Deus estava falando. Imprima o juízo sobre o povo e leve consigo duas testemunhas de confiança para testemunharem de que eu estou condenando o povo por causa dos seus atos e por causa da sua rebeldia. Eu tenho constatado a sua infidelidade e vou submetê-los a um castigo, a uma punição. A vitória
do inimigo seria passageira, afinal, estavam entrando na terra de Emanuel. E Deus estava com o seu povo e libertaria no futuro pelo amor de seu nome. Deus fez uma promessa a Abraão, fez uma promessa aos patriarcas, de que ele seria o pai de muitas nações e que seria o povo de Deus. E Deus estava a preservando. Deus também, ao escolher um povo, ele tinha o propósito da vinda do Messias através desse povo. Então, por amor do seu nome, pela sua palavra, pela sua honra, pela sua natureza, pela sua santidade, Deus haveria de preservar o povo, ainda que submetendo ele ao juízo, Deus os libertaria e puniria as nações as quais seriam objeto de sofrimento, dor e opressão para Israel. A gente vai vendo isso aí acontecer no próximo capítulo da nossa lição. A gente vai ver isso acontecendo com frequência com alguns países e cidades que eram ali inimigas do povo de Israel. A mensagem de esperança e redenção ela é evidente no capítulo 9. O profeta traz uma promessa de luz e restauração, anunciando a vinda do Messias, né? No capítulo 9. Capítulo 9 de Isaías, que diz assim, olha. O povo que andava nas trevas viu brilhar uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Tá? E aí, afinal, um menino vos nasceu, um filho vos foi concedido, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, e o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo se realize. Ou seja, a promessa de Deus, ela não pode ser estancada, ela não pode ser impedida. Ela vai acontecer. Não há quem perça as promessas de Deus, não há quem interfira no poder de Deus. Deus vai trazer restauração através de Jesus, vai trazer restauração ao seu povo. E aí, nesse contexto, queridos irmãos, embora Isaías pensasse sim no povo, Isaías também estava vendo além, estava vendo algo maior do que uma nação, ele estava vendo um povo de Deus escolhido e fiel. E aí a gente já viu que no capítulo anterior, o povo de Deus ele tem o objetivo de trazer outros povos de outras nações a seguirem o caminho do Senhor. Né? Hoje é o papel da igreja. O papel da igreja hoje é esse, levar as pessoas a seguirem mesmo no tempo difícil, mesmo nas aflições, a esperança. Deus traz esperança através do nascimento do Messias. A descrição do menino aponta para a natureza divina e a missão do Messias, que trará um governo de paz e justiça. O príncipe da paz traria a verdadeira restauração entre Deus e o homem. Né? Jesus é o mediador entre Deus e o homem. É aquele que faz com que a condenação do pecado seja justificada. É aquele que nos leva para a presença de Deus. É aquele que nos traz paz em abundância e nos garante uma vida eterna com Deus. Exatamente aquilo que foi falado aqui, que já estava na profecia do profeta Isaías, né? Então Jesus é o príncipe da paz e o Senhor, Yahvé, o rei dos exércitos, fará com que tudo isso se realize, ou seja, não haverá como impedir que as promessas de Deus para o seu povo se concretizem. O rei novo do Senhor, Isaías 11:1 a 12:6. A Bíblia, ela nos revela algo precioso. Jesus é nazareno não porque nasceu na pequenina cidade de Nazaré. Ele nasceu em Belém, na cidade de Davi. A Bíblia é clara isso. Se você for ver lá em Lucas 2, Maria e José sobem a Belém, né? Não encontram lugar, se hospedam numa hospedaria e Jesus nasce numa manjedoura
mas na cidade de Belém, a cidade do rei Davi. Por quê? Porque os seus descendentes tinham que alistar-se lá porque eram de lá. E Jesus nasce lá. Então ele não era nazareno porque ele tinha nascido em Nazaré, né? Mas porque o quê? Porque ele é o renovo, o broto e o rebento, né, da árvore que foi cortada, do tronco da linhagem de Jessé, brotará um novo retorno. Quer dizer, foi cortado, né, de Davi. Jesus é o novo retorno. Jesus é o novo é o broto, né, que vem descendendo ali de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Então, vem ali da árvore de Jessé, vem seguindo e nasce Jesus, que é humanamente parente, né? Tem parentesco com o rei Davi, humanamente falando, mas que é superior ao rei Davi, né? Que o seu reino não é um reino passageiro, não é um reino terreno, mas é um reino eterno, que vai durar para sempre, que transcende o tempo presente. Então ele não é um nazareno porque ele nasceu em Nazaré, ele é um nazareno porque ele é o renovo do broto de Davi, ou seja, ele é a promessa de Deus, o cumprimento da promessa de Deus feita lá aos patriarcas, feita ao rei Davi, que se cumpre na pessoa e no nascimento de Jesus e no seu reino. A majestade do Senhor será revelada no Rei Novo. Quer dizer, toda a grandeza de Deus está revelada em Jesus, que vai restaurar a nação e manifestará os seus feitos entre o seu povo. Jesus veio, fez milagres, fez sinais, cumpriu aquilo que estava escrito a respeito de si, e o povo o rejeitou, mas alguns deles o seguiram. E a igreja começou, como falei na última lição, começou com o povo judeu, com os judeus que se converteram ao cristianismo e que deram início à igreja primitiva. Tá certo? Concluindo o nosso estudo, então, o livro do Emmanuel revela a forma como Deus cria e expressa o seu tipo de grandeza. Isaías descreveu um renovo, 14:2. 4:2, né? Aqui está 4:2. Que viria da linhagem de Jessé, mas acredito que seja pai de Davi. O Espírito do Senhor daria a ele poder para liderar as nações e proporcionar paz a todos. Jesus é o príncipe da paz. Jesus, ele tem todo o poder. Ele fala isso lá em Mateus 28:18. Ele diz: todo poder me é dado no céu e na terra. E aí ele dá uma ordem à sua igreja, né? Que vá, que faça discípulos, que batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ensine a guardar tudo aquilo que Deus tinha, tudo que Jesus tinha ensinado no seu ministério. Para quê? Para que vivamos uma vida cristã guiada por Deus, debaixo da proteção de Deus, debaixo do cuidado de Deus. Né? Jesus revela isso. Os reinos humanos são marcados por crueldade, maldade, traições e violência. O do Senhor é marcado pela justiça e pela paz, em um contentamento indizível. Os reinos humanos são reinos de crueldade, de violência, de traição, né? De combate, de guerras. Como acompanhamos muitas guerras aí ultimamente. Mas o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de renovo espiritual, é um reino de que onde não há guerra, onde há paz, e paz interior, paz profunda, paz espiritual e felicidade e contentamento indizível. Não há como expressar a alegria de servir ao Senhor. Não há como expressar a alegria de estar na presença do Senhor. O Rei Novo já está entre nós, Lucas 17:21, e que sob seu reinado façamos convergir todas as coisas para a glória de Deus, de seu nome e para a salvação de vidas. Ou seja, devemos nos esforçar para salvar vidas, para levar vidas ao Senhor, fazer com que o reino de Jesus seja pleno. Deus abençoe a todos.